nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Gilson Souza, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Tema da mensagem de hoje: quando estiver com medo, confia em Deus. Glória a Deus. Vocês têm medo de alguma coisa? Todos nós temos medo, né? Todo ser humano tem medo, não é? O que é medo? Perturbação diante da ideia de que se está exposto a algo, né? Perigo que pode ser real ou não. Olha só, a gente pode ter medo até de algo que não existe. Tem gente que tem medo de fantasma, né? De assombração, como se o morto pudesse voltar para poder puxar o pé dela, né? De madrugada. Isso não existe. O morto morreu e não volta mais, né? Só que essa pessoa tem esse medo, né? Medo de assombração, medo de fantasma. Os discípulos de Jesus, né? Quando Jesus veio caminhando sobre as águas, eles gritaram, né? É um fantasma, Jesus. Calma, não é fantasma não, sou eu. Quer dizer, discípulo de Jesus tinha medo. Então, se a gente falar que a gente não tem medo, nós estamos mentindo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Tem pessoa que tem medo de sair à noite, né? Tinha uma moça aqui dessa congregação que ela falou para mim que tinha medo de sair à noite. Até umas 4 horas ela saía de casa. 5 horas à noite ela não saía de casa, olha só, né? E essa mesma moça também tinha medo de elevador. E uma vez que nós fomos visitar uma pessoa, e ela preferiu subir 6 andares do que ir no elevador, porque ela falou que tinha medo, olha só. Medo de elevador. Tem pessoa que tem medo de elevador. Medo de morrer. Ah, pastor, não tem medo de morrer não. Se eu morrer eu vou para o paraíso. Mentira. Quando você está doente, quando você sente alguma coisa, você vai no médico. Se você não tivesse medo, você não ia. Ah, para mim não faz viver ou morrer. Igual Paulo, né? Estou constrangido, né? Tendo o desejo de partir, mas não tempo de ficar. Quer dizer, Paulo estava dividido, né? Porque ele sabia que tanto era maravilhoso ele ir para a glória com o Senhor, ou ficar aqui para pregar a graça de Deus. Amém? Medo de ficar desempregado, não é? A pessoa tem esse medo. De repente comprou uma casa, comprou um carro, uma moto. Então a pessoa fica com medo de ficar desempregado e não poder pagar as dívidas, não é? Tem pessoa que tem esse medo, o chefe de família tem esse medo, não é? De ficar desempregado e não ter como alimentar sua família, não ter como pagar suas contas, né? Medo de barata. A maioria das mulheres tem medo de barata. Eu me lembro uma vez, eu estava na rua, aí daqui a pouco eu vi a esposa de um amigo meu, desesperada. Socorro, socorro. Eu falei, meu Deus do céu, algum ladrão lá na casa dela, uma barata voadora. Meu Jesus. Uma barata voadora, quer dizer, a mulher comeu a barata, meu Deus, um desespero, parecia que tinha um bandido dentro da casa dela, ameaçando ela com uma faca ou com um revólver, o desespero dela. Eu falei, Jesus Cristo. Medo de altura, não é? Tem pessoa que tem medo de altura. Há muitos anos eu estava com uma amiga, né? A gente trabalhava junto e tinha que atravessar uma passarela. Aí ela ficou tremendo com medo. Eu falei, o que foi? Ah, eu não consigo, eu tenho medo. Eu falei, me dá sua mão aí, me dá a mão. Ela pegou na minha mão tremendo tanto, aí nós atravessamos a passarela para o outro lado. Ela, eu prefiro ir pela pista. Aí eu falei, o carro te dá uma chapuletada, já era, né? Quer dizer, ainda mais a rodovia Washington Luiz, né? Avenida Brasil, melhor dizendo, né? Um lugar perigoso. Washington Luiz também é. Tanto é que tem passarela, né? Para a pessoa não atravessar no meio da pista. E ela atravessou, mas com medo, né? Medo de escuro. Olha só, a gente tem medo de escuro. Tem gente que tem que deixar todas as luzes acesas. Ela não suporta a escuridão. A pessoa tem medo de tomar atitude, olha só. A pessoa fica no sofrimento, na zona de conforto, porque tem medo de tomar atitude. Um dia eu estava lendo, não sei onde foi, estava escrito assim: se você tentar, pode dar errado, mas se você não tentar, nunca poderá dar certo. E é verdade. Se a pessoa não tentar, a pessoa tentar pode dar errado? Pode. Mas se a pessoa também não tentar, nunca poderá dar certo. Então muitas vezes nós temos que correr uns certos riscos calculados, né? De tentar algo diferente para mudar a nossa vida, uma situação. Então tem pessoa que prefere ficar
na zona de conforto dela, porque ela tem medo de tomar uma atitude. Olha só, algo ruim, ela tem medo mesmo assim de tomar uma atitude, a procurar algo melhor. Medo, eu já falei, né? Medo de assombração. Medo de ir ao médico, né? Tem pessoa que tem medo de ir ao médico, olha só. Medo de ir ao médico. Medo de ir ao médico e o médico não gosto de ir ao médico, porque o médico inventa muita mentira, olha só. O médico só vai falar aquilo que está no exame ali. Ele não vai inventar nada mais, não vai nem acrescentar e nem tirar. Né? Medo de avião. Foi feita uma pesquisa e o que as pessoas tinham mais medo, sabe o que ganhou? Medo de avião foi uma delas. E falar em público. Olha só, a pessoa tinha medo de falar em público. A pessoa tímida, timidez é medo, né? A pessoa tinha medo de falar em público. Quer dizer, a pessoa tinha mais medo de falar em público do que de andar de avião. Então tem pessoa que prefere pegar um ônibus, viajar 3 dias no ônibus, do que pegar um avião para ir para um lugar que dura 3 horas a viagem. Tem pessoa que prefere ficar 3 dias do que ficar 3 horas dentro de um avião para chegar mais rápido onde ela quer chegar. Olha só. Pessoa que tem medo de aranha, olha só. Eu estou citando alguns exemplos aqui. Tem muitos outros medos que a pessoa tem, não é? E se a pessoa deixar, esse medo acaba travando a vida dela e prejudicando ela. Abra sua Bíblia, livro de Salmos. Salmos capítulo 56. Salmos 56, versículo 3. Glória a Deus. Salmos capítulo 56, versículo 3, Em me vindo o medo, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Então o salmista aqui estava admitindo que ele tinha medo. Mas quando ele tivesse esse medo, ele buscaria o Senhor. Olha só, amém? Então quando a gente tem algum tipo de medo, tem pessoa que tem trauma, já viu? Tem pessoa que tem trauma de algo que aconteceu com ela no passado, ela carrega aquilo até hoje, né? Fica aquela coisa atrapalhando, porque um dia aconteceu isso, um dia já tem 40 anos isso, e a pessoa tem aquilo ali, não é? Então o salmista ele reconhecia, em me vindo o medo, eu vou confiar no Senhor. Amém? Estou entendendo essa mensagem? Então quando você tiver medo de alguma coisa, confia no Senhor, não é? Porque o medo também, ele é uma defesa do organismo. É uma defesa do organismo, né? Você vai estar caminhando, de repente uma rua escura, você tem aquele temor, poxa, estou sozinho aqui, nem um gato na rua, nem um cachorro caminhando pela rua, e eu tenho medo de um ladrão, de alguma coisa. Então você vai tomar um certo cuidado com aquilo ali. Então o medo também é uma defesa do organismo, né? Eu já vi pessoa falar que não tem medo de nada. Essa pessoa, ela é imprudente, não é? Ela é imprudente. Se tem um rio ali cheio de jacaré, eu vou pular nesse rio, não tenho medo de nada, eu vou pular lá no rio cheio de jacaré. Vai ser comida, vai virar comida de jacaré, não é? Então o medo é uma defesa do organismo. Só que esse medo, ele não pode se apossar da gente também e impedir da gente viver, é impedir da gente tomar atitude, é impedir da gente ter uma vida melhor, conquistar os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Amém? Estão entendendo? Quem aqui está entendendo a mensagem? Então quando você tiver algum medo, confia na mão do Senhor. Pastor, eu estou com medo de algo não dar certo na minha vida, pastor. Olha, eu estou com medo disso, não dá certo, aquilo outro. Olha, confia em Deus quando surgir esse medo. E você, como o salmista está dizendo aqui, em me vindo o medo, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança. Então quando a gente tiver medo, nós temos que confiar no Senhor, em saber que Ele nos guarda, nos livra e nos protege. Quem é que não sente medo, não é verdade? Quem é que nunca sentiu medo de alguma coisa? Amém? Glória a Deus. Quer ver a gente ficar com muito medo quando a gente tem um parente internado, não é? No hospital. Meu Deus do céu. Vem logo aquele medo da pessoa morrer. É ou não é verdade? Primeiro pensamento vem na nossa cabeça. E a pessoa vai morrer, olha só. Nós somos muito negativos, não é? Em vez de pensar que Deus vai tirar a pessoa de lá, que a pessoa vai sair daí, a gente pensa logo. Fica aquela preocupação. O telefone toca e já pega pensando que é uma notícia ruim. Que agonia, não é verdade? A gente já pega o telefone, ai meu Deus, quem é que está ligando?
Ah, esse número é desconhecido. Aí atende, não tem nada a ver. Aí atende a Casa Bahia. A prestação está atrasada. Amém? Glória a Deus, estão entendendo? Então esse medo, ele não pode se apossar da gente. Esse medo não pode tomar conta do nosso interior, afligir a nossa alma, porque senão ele acaba o quê? Roubando a nossa fé. Porque a tendência dos problemas é o quê? Roubar a nossa fé. Então quando vier esse medo, nós temos que o quê? Entregar nas mãos do Senhor. Ó, 56:5, ó. Todo dia descem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim, para o mal, os inimigos de Davi, né? Ajuntam-se, esconde-se e espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Olha só, o salmista estava afligido, né? Estava com medo, né? Ele falou, não, mas eu vou confiar no Senhor. Ó, dá-lhe a retribuição segundo a tua iniquidade, derriba os povos, ó Deus, da tua ira. Contaste os meus passos, quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus o quê? É por mim, olha só. Então o salmista, ele estava com medo ali, mas ele tinha confiança no Senhor. Que a nossa confiança no Senhor seja maior que os nossos medos. Glória a Deus, estão entendendo? Então que a sua confiança em Deus, minha irmã, seja maior do que o seu medo. Medo a gente sempre vai ter nessa vida, mas que a nossa confiança em Deus, que a nossa crença, a nossa confiança em Deus seja maior do que os nossos medos. Glória a Deus. O salmista aqui, ele estava enfrentando dificuldade aqui, não é? Inimigo se levantando contra ele, mas ele diz, mesmo me chegando medo, eu vou confiar no Senhor, porque eu sei que o Senhor vai me guardar. Amém? Agora está dizendo aqui, ó, no dia que eu te invocar, 56:9, ó, no dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Deus é com você, Deus é com você, Deus é com a sua família. Amém? Glória a Deus, ó. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Olha só, olha a confiança do salmista no Senhor. Quando eu estiver com medo, eu vou confiar em Ti. Sabe por que Davi era um vencedor? Porque Davi tinha uma confiança tão grande no Senhor. Nada tirava, nada era capaz de roubar a confiança desse homem. Esse homem passava por tantas lutas, por tantas batalhas, mas ele confiava tanto no Senhor que ele vencia cada uma delas. E o Senhor livrava Davi. Glória a Deus, estão entendendo essa mensagem? Meus irmãos, se a sua confiança realmente for no Senhor, for plena no Senhor, você vai enfrentar o que for, você vai vencer. Porque a sua confiança é maior do que o seu medo. É maior do que aquela situação adversa qual você está passando. Você não, eu sei que o problema é grande, eu sei que é demais para mim, eu não posso com esse problema, mas o meu Deus, Ele pode todas as coisas. Glória a Deus. Não há problema que o Senhor não possa resolver, não há causa que Ele não possa te dar vitória, e não há mal que possa te vencer quando você verdadeiramente confia no Senhor. Glória a Deus. Quem aqui está entendendo a mensagem? Amém? Então a sua confiança em Deus tem que ser maior do que os seus medos. Não adianta você dizer que confia no Senhor, mas o seu medo é maior do que a sua fé no Senhor. Não vai funcionar. A sua fé tem que ser maior do que o seu medo. A sua confiança no Senhor tem que ser maior do que os seus medos. Afinal de contas, qual o seu medo? Não precisa falar para mim não. Fica para você. Mas que a sua fé em Deus seja maior do que esse medo aí que está dentro de você. Glória a Deus. Estão entendendo essa mensagem, meus irmãos? Então a gente vê que até os discípulos de Jesus eram medrosos, né? Lembra daquela passagem lá em alto mar? O barco já estava enchendo-se de água, né? E Jesus na popa dormindo, e os discípulos desesperados, né? Mestre, não importa o que perecemos, mestre, o barco está enchendo de água, nós vamos afundar. Aí Jesus repreendeu o vento e o mar,
e chamou ele e disse assim: por que sois assim tão tímidos? Timidez é medo. Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tens fé? Olha só. Eles, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Olha só. Os discípulos de Jesus, eles eram medrosos. Os discípulos de Jesus não tinham fé, eles eram tímidos. Timidez é medo, não é? Eu sou tímido de falar em público. Você tem medo de falar em público. A pessoa é tímida, né? Ela tem medo de falar. E a timidez atrapalha muita gente. Um tímido nunca vai poder ser um vendedor. Uma pessoa tímida não vai poder ser um pregador da palavra de Deus, não é? A pessoa é tímida, tem medo de pregar, tem medo de falar, como é que vai falar? Em público. Amém? Estão entendendo? Então a timidez atrapalha muita gente. Então a gente tem que lançar fora essa timidez, esse medo, né? Para a gente possa vencer na vida. Tem pessoas que tem medo de ousar, que tem medo de tentar. Então, vez que eu estava no banco, né? Aí tinha uma senhora com a camisa bonita, Jesus, não sei o quê. Ah, eu vim ver aqui se meu pagamento já está aqui no caixa comum. Aí uma parte falou: pessoal, não vai no eletrônico ali, rapidinho, passa o cartão lá e vê. Ah, não sei, né? Não tenho medo de. Nossa, ela tinha medo de ir lá no caixa e ver se tinha saldo ou não, preferi enfrentar uma fila grande, porque tinha vários idosos, uma fila grande para poder ver se o dinheiro estava na conta dela, olha só. Então essa pessoa o quê? Ela mesmo se autotravou. Quer dizer, ela só ir no caixa rapidinho e resolvia o problema. Ver se o dinheiro estava lá ou não. Olha só. Viu como é que a timidez faz para a pessoa? Então, quer dizer, ela criou essa barreira de que ela não conseguia mexer lá no caixa eletrônico. Ela criou essa barreira nela. E muitas vezes nós criamos essas barreiras em nós, isso acaba atrapalhando a gente. Né? Eu já tive muitas barreiras que eu tive que quebrar. Ah, eu não consigo não, vou pedir fulano, vou pedir o meu filho para fazer isso para mim, vou pedir a minha nora para fazer isso para mim. Eu já falei: peraí, vou ficar sempre dependendo dos outros. Se um dia eu estiver num lugar que não tem meu filho e não tem nora, como é que vai ser? Eu falei: não, peraí, vou fazer sozinho aqui, um jeitinho, acabei fazendo, e aí? E deu certo, hoje eu faço sozinho, não preciso mais pedir ajuda. Amém? Estou entendendo? Então, muitas vezes a gente é tímido diante das situações, como esses discípulos aqui, tímido diante dos problemas. Eles podiam muito bem repreender esse vento e esse mar aqui, podiam muito bem, não é? Vamos reunir aqui, vamos repreender esse vento aqui, esse mar. E o vento e o mar iam, com certeza, me obedecer a eles também. Mas eles eram tímidos, eles não tinham fé. Discípulos de Jesus, olha só. Discípulos de Jesus, mas eram tímidos. Tinham medo, não tinham fé. E o medo e a falta de fé atrapalha muita gente. A pessoa que tem medo de ousar, tem medo de tentar, né? Fica naquela mesmice de sempre, na zona de conforto dela. Aí aquela desculpinha esfarrapada: ai, a minha vida está na mão de Deus. Eu entreguei essa cauda na mão do Senhor. Aí bota uma rede, né? Um suquinho de maracujá, fica balançando na rede. Minha vida está na mão de Deus. Não, isso é preguiça. E a Bíblia diz que o preguiçoso, ele morre desejando porque suas mãos se recusam a trabalhar. Olha só, não é? A pessoa pensa que descansar no Senhor é botar uma rede e ficar lá balançando. Não, isso é preguiça. Descansar no Senhor é você confiar e fazer a sua parte, confiando plenamente no Senhor. É que está entendendo a mensagem? Está entendendo essa mensagem, meus irmãos? Sobre você superar os seus limites, os seus medos e ousar tentar algo diferente, né? Tem pessoa que fica aceitando coisa ruim, tem pessoa que vive numa pior há anos porque aceita aquilo ali. A pessoa não tem coragem de tomar atitude, não tem coragem de mudar. Então a pessoa prefere ficar naquela situação ruim ali, sofrendo naquilo ali, mas não é capaz de ousar, não é capaz de tentar algo diferente, porque tem medo. Ah, eu tenho medo de... então vai ficar ali sofrendo, vai ficar na pior sempre. Ficar para nós, né? Essa vida é uma só. E a gente vai ficar sofrendo nessa vida, vai ficar estacionado ali, algo ruim, vivendo algo ruim a vida toda. Mas tem pessoa que se adapta a algo ruim. O ser humano tem esse poder de se adaptar às coisas que não prestam, às coisas ruins, né? Eu conheço mulher ali sofrendo na mão do homem ali, ó. O cara bate, o cara xinga, o cara humilha, e a mulher está ali. Eu já vi marido quebrou o braço da esposa está lá com ele ainda. Quer dizer, fica sofrendo ali, mas não toma uma atitude de largar esse cara para lá, esse agressivo para lá. Daqui a pouco ela morre na mão dele. Mas ela tem medo. Ah, eu tenho medo. Medo do quê? Tu já apanha, tu já é humilhado. Tu tem medo de quê? Pior do que está não vai ficar, com certeza. Então muitas vezes falta atitude nessa mulher, nessa pessoa, ou até em outras situações mesmo, né? Então falta o quê? A pessoa ousar, a pessoa tem medo de ousar, tem medo de tentar.
Glória a Deus, meus irmãos, estão entendendo essa mensagem? Aquela passagem de Gideão, não é? 32 mil pessoas. O Senhor mandou provar: ó, quem for tímido e medroso, Gideão, você vai tirar. Ficaram 300 só. Olha só. De 32 mil pessoas, ficaram 300. O Senhor falou: Gideão, com esses 300, eu vou te dar a vitória diante dos midianitas. Olha só. De 32 mil, ficou 300. O que nós podemos aprender com isso aqui? Que o Senhor não gosta de pessoas medrosas. O Senhor não gosta de pessoas tímidas. O Senhor gosta de pessoas valentes. Esses 300 valentes aqui, com esses 300 valentes, Gideão venceu os midianitas. Olha só, de 32 mil. Você falou: tem gente mais aí. Prova lá. Aquele que lamber água como faz o cão, você separa. Esse aí é medroso e tímido. Agora, aquele que leva água à boca, esse você leva. Esse é valente e é prudente. Então foram lá, lamber. Opa, esse aí que lamber água igual o cão, pode tirar. Isso é medroso. Isso é tímido. Isso é imprudente. Agora, aquele que leva água à boca, esse aí você separa. Foram o número de 300. Olha só, com 300, Gideão venceu os midianitas. Amém? Estou entendendo? Não importa a quantidade, só quer a qualidade. Quantidade nem sempre significa unidade, né? Quantidade nem sempre significa unidade. Unidade é aquilo que nós podemos separar. Então, esses 300 aqui, eles não eram medrosos, mas eles eram valentes e venceram os midianitas. Olha só. Glória a Deus. Estou entendendo essa mensagem, meus irmãos, sobre você não ser tímido diante das dificuldades, diante dos problemas, não é? E muitas vezes a gente é tímido, não é? Diante das dificuldades da vida, e a gente acaba ficando ali naquela mesmice de sempre, não é? 1 Samuel, vamos até lá. 1 Samuel, uma passagem bem conhecida. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. 1 Samuel 17, 24. Glória a Deus. Acharam? 1 Samuel 17, 24. Assim, ó. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Olha só, o povo de Israel foi afrontado por muito tempo com Golias, porque eles tinham medo de enfrentar os gigantes. Amém? Glória a Deus, estou entendendo? Então, quando você tem medo, você aceita a afronta. Quando você tem medo, você aceita coisas ruins na sua vida. Então, ó, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará como mulher a filha, e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Olha só. Então o povo de Israel, quando viu Golias: tem homem aí para me encarar? Todo mundo fugia, corria para debaixo da cama. Tem homem aí não? Não tinha ninguém. Olha só, todo mundo fugia, todo mundo temia aqueles gigantes. Irmão, se você temer os seus gigantes, você vai ficar à mercê dele. Você vai sempre ser afrontada pelos seus gigantes, pelos seus medos, e você vai se achar incapaz de vencer o mal que está na sua vida. Qual o seu gigante? Você vai fugir dele? Você vai encarar ele? Qual o gigante que você está enfrentando? Será que esse gigante é maior do que o Deus que você crê? Será que esse gigante é maior do que Deus? Será que esse gigante é algo assim sobrenatural que nem Deus pode vencê-lo? Não há gigante, meu irmão e minha irmã, que prevaleça diante do nosso Deus, diante de quem tem fé. Aquele pequenininho, baixinho, 1,60 m, que tomava conta de ovelhas, ele falou assim: olha, a partir de hoje essa afronta sobre Israel acabou.
eu vou encarar esse gigante. Olha só, Davi, eu vou encarar esse gigante. Saul, Davi, contra ele você não pode, cara, não dá para você. Ele é guerreiro, desde a mocidade. E você também baixinho aí, ó, nanico, cara. O cara tem 2,80 m, 2,80 m você aí, ó. Ele vai tomar mingau na tua cabeça, Davi. Ele vai tomar mingau na tua cabeça. Não dá, Davi. Olha só, rei. Para começar, quando eu estava lá tomando conta das ovelhas, apareceu um mal acabado de um urso lá, não sei de onde veio, aquele troço, e pegou uma ovelha. Falei, o seu urso, olha só, não vai levar não. Fui lá e matei ele. Aí daqui a pouco apareceu um mal acabado de um leão lá. Pegou uma das ovelhas. Falei, leão, não vai levar minha ovelha não. Fui lá e matei o leão. Eu matei o urso e o leão, não posso matar ele? Aí Saul, então vai lá, seja conforme o teu Deus, que o Deus te proteja, vai lá então. E Davi foi lá e fez o quê? E derrotou os gigantes. Porque Davi não teve medo, Davi teve fé e confiança em Deus. Olha só, amém? Quando nós demonstramos força, poder, o gigante ele corre da gente. Já viu, só uma pessoa pode te bater. Se você correr, a pessoa vai atrás de você. Agora, se você parar e encarar, a pessoa vai pensar 2 vezes. Opa, ela me encarou. Resistência. Ela me encarou. Então eu vou tomar cuidado. É isso. Se você correr, ele vai, é medo, ele vai querer te pegar. É igual um animal silvestre, tipo uma onça, um leão. As pessoas dizem que se você correr é pior, mas se você encarar eles e procurar erguer os braços e fazer bastante barulho, pode ser que você faça ele correr, ele fugir de você. Porque esses bichos gostam de barulho, né? Então se você levantar os braços assim, começar a gritar, a fazer barulho, ele acaba ficando com medo de você e ir embora. Mas se você correr, ele vê que você está com medo, ele vai atrás de você e te pega. Porque você não vai correr mais do que um leão, vai? Do que uma onça, não vai. Então correr é inútil. A não ser se você estiver perto de casa e correr para dentro de casa. Aí dá tempo. Agora, em campo aberto, não tem como você correr mais do que uma onça ou um leão, né? Não tem como, né? Então, muitas vezes a pessoa ela deixa o gigante dela, o mal que está na vida dela, sobressair sobre ela, né? E ela coloca no coração dela que ela não pode vencer aquele mal, né? Talvez realmente você não possa vencer, mas o Deus que habita dentro de você, ele pode todas as coisas. Amém? O mal pode ser maior do que você, mas o mal não é maior do que o Deus que você crê. O Deus que o Espírito dele habita dentro de você. Amém? Então Davi aqui falou, não, eu vou matar esse cara. Vou matar esse cara comigo. Chega de afronta. Até hoje esse cara aí tirou onda com a nossa cara, todo mundo fugia dele, mas eu vou encarar e ninguém acreditou em Davi. Os irmãos de Davi, o que você vai fazer aqui, Davi? Veio só ver a guerra, né? Não vai fazer nada. Vai ficar tomando conta daquelas ovelhas lá, não veio aqui, só veio aqui para ver, né? Não vai fazer nada, Davi. Davi, o que eu fiz? Não fiz nada, só vim aqui. Em outras palavras, Davi, só não vai encarar o cara. O que você está fazendo aqui? Vai tomar conta de ovelha, cara. Vai para lá, seu lugar é lá. Não é aqui não. Não é? Mas Davi falou, não, peraí, o que é que você... Davi era mulherengo, né? Davi era um pouco mulherengo, né? Aí qual foi o prêmio? O rei vai dar a filha para casar. Davi, opa! Davi não é bobo, por quê? Quem desceu gigante vai casar com a filha do rei? Pode escolher, eu quero a mais bonitinha. Eu quero a mais formosa, vamos falar outra coisa, né? Eu quero a mais formosa. E meus pais também não vão pagar impostos? Opa! Davi pegou uma força, rapaz. Davi deve ter perguntado ao rei, vem cá, cadê a filha? É qual? Aquela ali? É aquela bonitona ali? Opa, vou vencer esse gigante. Davi tirou força, até não sei da onde. Uma pedrada só matou o gigante. Davi arrancou a cabeça do gigante fora. Opa, agora eu vou casar com a bonitona. Agora vai ser uma semana de lua de mel. Estou feliz da vida. A gente não pagar imposto, pagar nada. Glória. Amém, glória. Deus tem conta de incentivos, né? Um incentivo que o rei deu para quem enfrentasse o gigante foi aquilo ali. Isentar a casa dos pais deles de impostos e dar a filha como esposa. Davi já não gostava, né? Davi, opa!
foi lá e arrancou a cabeça de Golias fora. Amém? Glória a Deus, estou entendendo? Se você deixar o seu medo tomar conta de você, ele acaba te apavorando. Não é? Teve um amigo meu, que ele achou ele um bombeiro, que ele estava com o bombeiro, aí trancaram ele num lugar lá e colocaram fogo. Aí tinha uma saída, só que ele ficou tão desesperado que ele não achou a saída. Ele ficou com tanto medo que ele não conseguiu achar a saída. Aí os caras foram lá, apagaram o fogo. Pô, cara, sai daqui, cara. Ele não viu a saída. Quer dizer, bateu o desespero dele. Quando ele viu o fogo, ele tinha que sair dali, tinha um tempo para ele sair dali. Claro que ele não ia morrer queimado. Eles iam apagar, caso ele não conseguisse, eles apagariam o fogo. Porque ali foi um teste que foi feito, que ele ia ter que enfrentar situações as quais tinha fogo, não é? E ele tinha que ter um jeito de sair dali, não é? Então aí botaram fogo, cadê que ele conseguiu sair? E a saída estava ali na cara dele, ele não viu, porque bateu o medo e o desespero nele, olha só. Amém? Estão entendendo? Então quando bate o medo e o desespero, a saída pode estar ali, ó. Mas você não consegue enxergar, porque você está com medo. Já viu filme de terror? Né? O cara entra no carro, ele vai ligar o carro, a chave cai, ele não consegue encontrar o buraco ali do para ligar o carro e ficar tremendo, e não dá, e não acha, e o bicho está chegando lá, né? O bicho está chegando lá, ele não consegue ligar o carro. Quer dizer, uma coisa que o cara faz a vida inteira, mas por ele estar nervoso ou nervosa, né? Ele não consegue ligar o carro, não consegue achar o buraco lá para enfiar a chave lá, e começa a tremer todo. Isso é o medo. O medo faz isso, não é? O medo faz essas coisas. Amém? Então que a sua fé em Deus seja maior do que os seus medos. Amém? Que você venha vencer os seus medos com muita determinação, com muita força de vontade, não é? Confiando no Senhor, não é? E com certeza o Senhor te dará a vitória. Glória a Deus. Então essa é a palavra que eu quero deixar ao seu coração nessa manhã. E quando estiver com medo, confia em Deus. Amém? Nós temos medo, sim, mas esse medo não pode tomar conta da gente. Esse medo não pode afligir o nosso interior. Esse medo ele não pode assim, travar a gente, não é? Travar a gente, impedir de tomar atitude. Já viu uma pessoa com medo? Já viu um filme? A pessoa não consegue andar, já viu? A pessoa treme tanto que não consegue sair do lugar. Por quê? A pessoa trava de um jeito que a pessoa, ela só treme. Ao invés de sair correndo, ela só treme. Aí você lá vendo um filme, vai, corre mulher, corre, cara. O cara tá lá tremendo, corre. Aí vai correr, cai, na verdade, vai correr, tropeça e cai. Aí levanta, corre de novo, cai de novo. Quer dizer, aquilo é um medo. A pessoa perde as forças, não é? Por causa do medo. Mas nós não podemos deixar esse medo tomar conta do nosso interior. Glória a Deus. Então essa foi a palavra. E quando estiver com medo, confie em Deus. Glória a Deus. Então, jamais deixe o medo tomar conta de você. Glória